Beleza, meus amigos? Bem, sou o Ricardo Príncipe de Mantua. Eu não ia comentar muito sobre essas notícias assim que falam de economia e economia, infelizmente, com a tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul, tá? Mas vou falar aí porque o meu canal que tá meio parado. Eu trabalhei em corretora, tá? Trabalhei em comércio internacional como programador, tá? Então vocês têm que ver que o mundo é assim, é um eterno vender, comprar, etc e tal. Então, né? Há alguns anos atrás aconteceu a quebra da safra da Tailândia de arroz e também um probleminha que aconteceu lá na Índia, a Índia proibiu de exportar arroz, tá? Então, como eu trabalhei em comércio internacional, creiam, a economia sempre sabe tudo primeiro do que você. Sempre, sempre. Envolveu dinheiro, envolveu situações assim de algum tipo de ganho, que seja um ganho até material sem ser dinheiro, tá? Porque se ganha também armazenando commodities, mercadorias, etc e tal. Aconteceu qualquer coisa assim, a economia, o sistema financeiro sempre sabe primeiro. Então, como eu trabalhei nesse meio, logicamente eu tenho informações disso, né? Que eu vivo dessas situações até hoje. Ó. Esses dias eu fui até numa empresa, num asset na Avenida Paulista lá, falar sobre o sistema financeiro, sobre operações estruturadas, etc e tal, usando tecnologia da informação. Vamos ao que interessa. Aí, como eu fiquei sabendo disso antes, aí eu falei, opa, o arroz vai subir. Isso porque o arroz aqui antes de acontecer aquele problema lá sanitário no mundo, tava na casa dos 15, R$ 16 o tipo um aqui, tá? Falei, opa, esse negócio aqui vai subir. O que que eu fiz? Eu fui e comprei um monte de arroz para o meu consumo, tá? Não foi nenhum tipo de vantagem financeira. Não apareci em videozinho do YouTube falando que o arroz ia subir para causar algum tipo de situação um pouco desagradável. Simplesmente comprei arroz a 14 pico. Foi 14 e qualquer coisa. Tem arroz até hoje. Tem arroz até hoje. Então, comprei e tal. Agora aqui eu achei uma coisa interessante dos dias atuais, né? Não sei se vocês sabem, a, o governo do Brasil ia comprar arroz aqui dos nossos parceiros aqui do Mercosul, tá? Só que aconteceu uma situação um pouco desagradável, que simplesmente aumentaram o preço do arroz. Aumentou na casa assim de quase praticamente 30%, tá? 30%. Aí o governo viu que tava meio assim e tal, acabou adiando os leilões de compra e tal, e tá procurando, pelo que dá para saber aí, também você não vai ficar falando situações assim de economia e estratégia em videozinho de YouTube, né? Mas aí pela aquela rádio peão fala por aí, parece que estão procurando outros fornecedores tal, tomara que encontre e tal. O que me estranha é que o arroz, eu sempre vou no mercado, mesmo tendo arroz assim, eu olho os preços. Ele subiu aqui onde que a minha mãe mora, o arroz tipo um, ele subiu da casa do, acho que dos 27, coisa assim, 27,90 para 31,90 mais ou menos. E isso porque dizem que o arroz do Rio Grande do Sul já foi colhido, né? Tudo bem. Dá para entender que ele foi colhido, que ele está armazenado, que pode ocorrer problemas no armazenamento também para colocar esse arroz no mercado, por causa da infraestrutura, ferrovias, rodovias, etc e tal. Eu sei tudo disso porque a minha família, ela é uma família do que tem o pé na roça. Tanto é que eu torço pro América de Rio Preto. Minha família tem o pé na roça. A parte da minha família era de agricultores, que alguns ainda são, mas praticamente grande parte da minha família são de agricultores, tá? E alguns deixaram, os outros foram até para os Estados Unidos, foram fazer outras coisas na vida, foram para a Europa e tal. Então o que acontece? Eu sei que tem toda essa cadeia, né? De você levar o produto, no caso, colhido. Aí nós temos outro problema também, que é o problema de você plantar a nova safra, né? Pelo que eu vi aí tá meio difícil, né? Na qual você tem que ter a semente, você tem que ter um insumos, né? O fertilizante, os produtos de trato lá, de cuidar, herbicida, etc e tal, sempre vai ter custos, né? Então, mas me estranhou o arroz ter subido
dessa forma, né? Dá pra entender tudo, cada tragédia. Porque eu sou uma pessoa assim. Eu sou uma pessoa. Eu gosto de misticismo. Você pode ver que até no meu canal tem até situações de tarô, de baralho cigano, etc. Eu gosto muito dessas coisas, mas eu sou uma pessoa muito realista, assim, pé no chão de economia, tá? Tanto é que eu estudei matemática financeira. Eu sei operar uma calculadora HP 12C. Entende? Eu acho estranho, porque há um tempo atrás as pessoas estavam protestando com o leite do Uruguai e do Rio Grande da Argentina, e as pessoas estavam protestando. Aí do nada o leite subiu R$ 1. Eu não bebo leite, eu não tenho nada contra quem beba leite, né? Porque hoje em dia você tem que. Tudo que você faz hoje em dia você tem que dar uma justificativa, né? Outras pessoas bebem leite, eles fazem da vida deles aquilo que eles bem entenderem. Mas me estranha um pouco ter subido também, né? Tá. O interessante, até, até é estranho, né? O leite aqui do estado de São Paulo que você bebe, por exemplo, tem fornecedores que são de Minas Gerais e de Goiás. Tanto é que o meu irmão, ele faleceu há algum tempo atrás. Nós tínhamos uma logística de transporte que faço várias coisas da minha vida. Eu não vou ficar falando o que eu faço da minha vida, algumas coisas que eu faço num lugar tão vago como o YouTube, né? Só falta pegar um sorvete e colocar na minha cabeça, né? Assim, tipo assim, né? Fazer um unicórnio lá, bancando um verdadeiro trouxa idiota, falando as coisas que eu faço na minha vida, assim, que não é, que eu não quero que saibam do tipo transportes. Nós tínhamos uma logística que passava na frente uma usina de leite lá em, lá em Goiás. Até a gente até brincava lá, a gente passa, né? Passa na frente, assim, lá. Mas não vou falar a marca, tá? Me estranha também ter subido, né? Não, você tem que ter uma lógica em tudo. Tem que ter uma lógica em tudo. Se parte do leite que é consumido em São Paulo vem de Minas Gerais e de Goiás, por que caramba subiu dessa forma? Se for ligado a alguma tragédia, infelizmente, que aconteceu no Rio Grande do Sul, não tem lógica nenhuma. Não, tem algum tipo de lógica. Então, sei lá, tá? Acontecem umas coisas estranhas com a economia. Eu vejo situações aqui que no Brasil, infelizmente, eu não vejo em outros lugares do mundo, tá? Eu não sei o que acontece, não sei se as pessoas às vezes tentam tirar algum tipo de vantagem, porque, sinceramente, eu acho que é muita canalice. Não, eu sou sincero mesmo. Se você está tentando ter algum tipo de vantagem econômica baseada numa tragédia que aconteceu em outro lugar, eu acho que isso daí é um tipo de canalice. Eu, quando comprei alguns anos atrás uma determinada quantia de arroz, que é para o meu consumo, tá? Eu quero que vocês entendam uma coisa que acontece que às vezes as pessoas não falam, tá? Eu fui programador para várias coisas na minha vida. Ó, se você chegar, por exemplo, no meio de comunicação e falar e dar algum tipo de notícia alarmista, você pode ser inclusive processado. Se você não sei se vocês sabem disso. Se você levar algum tipo de situação que possa desencadear algum tipo de corrida, uma situação assim, você pode ser processado. Eu fui programador para sistema financeiro também. Se, por exemplo, tem uma coisa que banqueiro morre de medo em qualquer lugar do mundo é a corrida bancária. Então, se você falar qualquer coisa assim que possa dar esse tipo de situação, você pode ser processado. Se você, por exemplo, se você faz de conta que eu sou um atacadista. Se eu comprar uma determinada quantidade de um determinado produto e colocar, por exemplo, a minha margem de lucro de uma forma exorbitante, como aconteceu na própria pandemia. Muitas pessoas foram multadas por abuso de poder econômico, por quê? Porque pegaram aquele álcool gel e outros produtos aí de trato sanitário, de trato assim farmacêutico, medicinal, simplesmente subiram o preço de uma forma abusiva. Eles foram multados e multados com razão. Então, se eu tiver lá um armazém, qualquer coisa e comprar, por exemplo, um determinado produto e colocar lá uma margem de lucro muito alta, ou uma situação assim que seja desfavorável ao consumidor, eu posso ser multado. Para vocês terem uma ideia, isso é algo que cada um tem a sua margem de lucro. Mas uma margem de lucro, depois que abate os impostos, etc e tal, a maioria dos comerciantes
não é só no Brasil não, porque eu já trabalhei em vários lugares do mundo como programador, tá? Eu fiz situações de programador olha, desde de fazer programa para plataforma de negociação para comprar e vender, que seja ouro, que seja petróleo, que sejam ações, que sejam contratos futuros, eu fiz. Até planilha dessas mais simplesinhas assim de controle de estoque eu já fiz na minha vida. Então a margem de lucro mais ou menos abatida em impostos, etc e tal, no mundo inteiro é mais ou menos 20%, tá? Se você, dificilmente alguém vai falar isso na internet, tá? Tá bom? Então, aqui o meu vídeo, né, falando um pouco aí sobre situações de abastecimento, principalmente o arroz, o leite, né? Tomara que tudo se normalize. Infelizmente, o Brasil é um país caro, tá? O poder de compra do brasileiro é um poder, a maioria da população, que deixa bem claro, ele é muito baixo mesmo. Tanto é que a nossa poupança interna, investimentos, essas coisas assim, da pessoa pegar o dinheiro dele sobrar e colocar em uma aplicação bancária, é um dos mais baixos do mundo, tá? E uma coisa bem interessante, o Brasil tem um dos maiores mercados de luxo do mundo. O Brasil é uma coisa interessante, né? Tá bom? Na descrição do meu vídeo existe o link aí para essa notícia, tá bom? Muito obrigado, sejam felizes. Cadê o botão vermelho aqui? Tá aqui.